Vamos lá. Isso aqui é a história da Aika Sakurai. Eu gosto desse nome, cara. Achei muito legal. Quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu e minha irmã morávamos com a minha avó por conta da escola onde estudávamos. Então, todos os finais de semana, íamos à casa dos meus pais. A mesma dinâmica em feriados e no final de ano. Em um dos finais de semana que ficaríamos por lá, meus pais nos levariam ao cinema, porém eu acabei desistindo e optei por ficar com a minha avó, já que minha madrinha tinha ido passar umas semanas conosco e também não estava a fim de sair. Bom, meus pais buscaram minha irmã minutos após o almoço, tudo certinho. Detalhe importante, ela era pequena na época. Como ela é 10 anos mais nova que eu, quando ocorreu isso, ela tinha 5 ou 6 anos de idade. Passou um tempo. Era por volta de 6h30, às 8h30 da tarde. Meus pais ainda não haviam chegado. Eu, achando que poderiam chegar logo, já que normalmente eles esqueciam de avisar, pensei em começar a me arrumar. Preparei tudo, e a última coisa que fiz foi escovar meus dentes. Estava lá eu, escovando meus dentes, olhando para a pia e sinto uma presença do meu lado. Eita! Olhei rapidamente e vi uma garotinha da mesma altura que a minha irmã, cabelo liso igual dela e o mesmo tom de pele. Na hora, eu não assustei, pois realmente pensei que fosse ela tentando me assustar. Mas, da mesma forma, senti algo estranho, então olhei pro espelho e, para minha infeliz surpresa, não tinha ninguém. Ninguém! Meu Deus! Quase engasguei com a pasta e a escova e fui direto correndo para a sala de estar gritando: meus pais já chegaram! Pra quê que eu fui perguntar? Minha avó viu que eu estava pálida e tentou falar de um jeito que não me apavorasse ainda mais. Ah, minha filha, não chegou não. Inclusive, sua mãe ligou e disse que não vai vir pra cá. Sua irmã vai dormir lá mesmo. Amanhã ela vem pra te dar um beijo e te deixar a sua irmã. Eu lembro que gelei na hora e só respondi um aham. Eu não contei a ela na hora. Após alguns meses, felizmente descobrimos quem era a tal garotinha e que não era nada de ruim, porém quase infarto no dia. PS, eu fiquei a madrugada toda desse dia acordada, com medo dessa garotinha aparecer na minha cola na cama. Cara, eu não dormia o resto do ano. Tipo, tu tá ali tranquila, de repente vem uma garotinha. Oi? Não. Não conseguiria. Mayura Moth. Acho que é assim que se fala, eu não sei falar o nome dela. Eu morava num bairro com bastante mato e rios. Parece até onde eu morava. Tinha esse matagal específico que todo mundo morria de medo de ir pra perto de lá. Diziam que tinha ritual lá e essas coisas do tipo. Eu que sou corajosa, eu não sou, fui no meio do mato ver o que tinha lá. Eu não iria, junto com mais 2 amigos. Quando a gente entrou, vimos uma casinha, tá ligado? Parecia aquelas casas da música. Não tinha teto, não tinha nada, não tinha nada. Era só umas paredes sem nada, bem destruído mesmo. Sei como é. Eu já tive que me abrigar numa dessas por causa de uma tempestade. No meio do mato. Foi um pouquinho assustador, tinha uns pés de arruda na frente. Chegando mais perto, a gente viu uma luz. Quando a gente olha direto, tinha um porco pendurado na parede. Ok. Não tão ok, sangrando e uma fogueira acesa embaixo. Eu corro. Obviamente a gente correu que nem louco. Bem que fez. Deus meu. Meus amigos dizem terem visto também umas pessoas no mato observando, mas eu não vi. Cara, eu vi um porco pendurado, eu não vou procurar gente, eu vou correr, Deus me livre. San Yagami. A Sam viu bastante coisa, não sei se é Sen ou é Sam, vou chamar de Sam. Eu já morava em São Paulo, capital, e cresci numa casa onde havia passos e vozes, eu lhe entendo. Tanto de dia quanto à noite, eu lhe entendo. Às vezes, as luzes do meu quarto, do corredor e da sala acendiam e apagavam sozinhas do nada. E a TV do meu quarto também era uma briga. Então, poltergeist.
Porque quando eu ligava, ela desligava sozinha. E quando eu desligava, ela ligava. Amiga, corre. Eu via vultos e barulhos no andar de baixo. Andava sozinha e me borrava de medo. A mãe da minha mãe era budista. Então tinha um horário na sala. Tinha um oratório na sala, onde eu também ouvia vozes, e nesse horário iam budistas deixar comidas e frutas para os espíritos no altar dela. Eu me tremia de medo, porque eu ouvia vozes e passos no andar de baixo. Meu Deus. Cara, eu acho que eu não conseguiria morar nessa casa, sei lá, eu ia ficar louca. Uma vez estava sozinha e no banheiro. Opa! Uma vez estava sozinha e no banheiro nem nos quartos tinha porta, porque a véia não deixava pôr com medo de morrer trancada. Entendo, mas discordo. Era só não trancar. Então, o que tinha era um lençol que dava para ver do outro lado. Eu estava no banheiro e comecei a ouvir passos na escada que dava do lado do banheiro. Achei que fosse um dos meus amigos que tinha mania de entrar de mansinho para me assustar, mas seus amigos eram bem gente ruim para ficar fazendo isso. Mas aí fiquei perguntando quem era e nada respondia. Eis que surgiu uma sombra de um homem e eu fiquei muito calada, só olhando, morrendo de medo. Ele parou no corredor do banheiro, ficou olhando de frente para a parede e virou só a cabeça em direção ao banheiro e ficou me olhando através do lençol. Meu Deus, corre menina, pega uma faca! Eu podia ver a sombra respirando e dava para ver que estava de calça jeans e camiseta. Ele ficou uns 5 minutos olhando para o banheiro e depois se virou. Foi para o quarto da véia, que ficava do lado. Ficou mais uns 5 minutos. Depois voltou, virou para a escada e de novo virou a cabeça em direção ao banheiro. Ficou mais um tempo sem falar nada depois desceu as escadas. Ou esse cara queria muito te dar medo, ou ele é um psicopata, ou um espírito. De preferência tinha que ter uma faca, menina. Um ano depois a véia morreu. Pera, eu pulei uma parte, não tinha? Desci em seguida, mas não tinha ninguém. Nesse dia eu fiquei com medo, porque desde pequena eu só ouvia e sentia, mas dessa vez eu tinha visto a sombra. Um ano depois, a véia morreu. Minha mãe disse que era meu avô que tinha ido buscar ela, e de fato, essa coisa vivia empurrando ela pelas paredes. Ela vivia roxa, meu Deus, ainda era um espancador. Foi muito suspeito o modo como ela morreu. A minha família inteira me culpa. Por quê? Falando que eu matei, porque a gente nunca se deu bem. Mesmo com o corpo de delito provando que não fui eu, eles ainda me culpam. Menina do céu. Cara, eu não sei o que te dizer. Apavorada. Olha, antes de contar do óleo, eu vou contar da Paloma que ele me pediu. Então, a Paloma é a esposa do óleo. E certa vez a gente estava na casa dela e ela resolveu contar uma historinha pra nós, super tranquila. Ela contou que quando ela era pequena, ela ouvia vozes. Como é que eu vou explicar isso? Ela morava numa espécie de sítio, uma chácara, em uma cidade aqui perto. E quando ela estava nesse lugar, quando ela era pequena, logo que o avô dela morreu, ela começou a ouvir vozes de criança e passos no teto, falando, conversando, brincando. E aí essas vozes começaram a chamar ela para brincar. E ela não ia. Você imagina subir no teto, brincar com assombração, né? Ela simplesmente não ia. E certo dia essas crianças resolveram buscar ela para brincar. E quando essas crianças estavam vindo para chamar ela, para levar ela junto, diz que ela viu uma espécie de vulto, na verdade muito mais que um vulto, ele tinha a forma de um homem. E esse homem espantou as crianças e sentou no pé da cama onde ela estava. E ela sentiu calma nesse momento, ela sentiu muita calma. E as crianças não voltaram.
E ela lembra que esse homem meio que colocou a mão nela para ela se acalmar. E ela dormiu. Então ela conta até hoje que ela acha que esse homem era o avô dela, protegendo ela, seja lá do que eram essas crianças. Aí, esses tempos atrás, eu fui com ela nessa casa. Eu ia volta e meia com ela, que ela tava grávida. E eu ajudava ela meio que cuidar das coisas, mas atrapalhava, eu acho. E lá tinha uma menininha, a gente ficava brincando e tal. E chegou, nasceu a criança. Não, foi antes de nascer. Teve o chá de bebê dela. E eu fui ajudar ela a cuidar, a preparar. E eu fui dormir num dos quartos, que segundo ela era o quarto dela. Tu acha que eu dormi? Passei a noite inteira ouvindo o que não existia, ouvindo barulho no teto. Boa noite, Aline. Cara, eu quase morri do coração aquele dia. Meu Deus. Porque imagina, eu passei o dia inteiro ajudando a organizar. De noite eu não dormi, no outro dia eu fui ajudar a organizar de novo. Tava quebrada. Bom, pra falar do dia 7 de setembro, tenho aqui a história do Orion Play, que é o meu amigo, esposo da Paloma. E isso aqui é da época que ele era soldado. Essa história que ele me contou uma vez no PIBID e agora ele me mandou ela, que eu já tinha esquecido. Bom, quando eu tinha recém entrado no quartel, estávamos eu e dois colegas conversando após o toque de silêncio. Tá tranquilo, faz parte. Perdeu toda uma gameplay em que eu me caguei. Nem tanto, mas né. Agora sim, vou começar de novo porque eu me distraí. Quando eu tinha recém entrado no quartel, estávamos eu e dois colegas conversando após o toque de silêncio, que é às 22 horas. Porém, ficamos conversando até quase meia-noite. Do nada, a gente vê um soldado, todo fardado, entrando e seguindo pro banheiro. Mas ele não cumprimentou ninguém do plantão. Não cumprimentou o plantão. Coitado que fica em pé na porta cuidando do alojamento. Ele entrou no banheiro e não ligou nem a luz. Até aí tudo bem, poderia ser que ele não quis acender a luz para não acordar ninguém. Mas do nada começou um barulho de chuveiro. E aí a gente estranhou, tipo, mijar no escuro, beleza. Vai tomar banho? Vamos verificar. Chegando na porta, o chuveiro parou. Ficou só o som de um grilo. Ligamos a luz e começamos a conferir o banheiro. As latrinas estavam vazias e o box do chuveiro também. E não tinha nenhuma única gota de água. Ué, mas não estava ouvindo chuveiro. Em outra história, eu estava de vigia na guarda, na linha vermelha. E de hora em hora, passa um rondante para ver se está tudo bem e se a gente não dormiu no serviço. Nesse dia, estava um frio de rengar cusco. E eu estava de capuz, proibido na guarda porque tampa os ouvidos. Eu vi a figura de um homem me observando da sombra de uma das garagens. Mas ele estava longe, não dava para abordar nem sem acordar todo o quartel. Eu tirei o capuz para esperar ele se aproximar. Mas olhando para ele, eu tirei o capuz e ele não estava mais lá. Daí fiquei vidrado naquela direção até o final da minha hora de serviço, porque nos filmes, se ele some e você olha pro lado, então morre. Gustavo é esperto, não olha pros lados. Essas histórias aqui me assustam deveras bastante, deveras veras.